Olá, sexto ano, que alegria estar com vocês mais uma vez, né, para transmitir esta aula, para a gente conversar aqui. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal e eu vou me autodescrever para vocês. Então, eu tenho tamanho, estatura baixa, tenho cabelo tamanho médio, uso óculos, estou vestindo hoje blusa verde, não é? Fazendo alusão à nossa Amazônia, não é? Amamos o verde também. E visto calça jeans, não é? Estou em pé nos estúdios Educa Recife. Como sempre falo para vocês, nunca estou sozinha. Tenho a companhia de Jéssica, a nossa intérprete, que torna as nossas aulas ainda mais acessível. Isso para a gente é um grande privilégio, porque a nossa aula é para todos e todas, alunos e alunas da nossa rede. E a professora Camille também está aqui, né, comigo, para interagir comigo, mas principalmente com vocês que estão aí, não é, assistindo a aula. Então, participem, conversem com ela. Ela é maravilhosa. Professora Camille, dê o seu ar da graça neste novo dia. Olá, lindezas, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou Camille Borba, este é meu sinal, e eu estou aqui no chat. Sabino já apareceu, já estamos aqui, né? Já estamos falando aqui no chat. Então, se você ainda não se conectou no chat, se conecte para vir conversar comigo, tirar suas dúvidas, contar a história, fofocar. Fala bem da professora Adriana, porque uma professora dessa, né, o que é um privilégio. Eu também vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados e pretos, na altura dos ombros, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado e hoje estou sentada em frente ao computador esperando vocês entrarem no chat para vir falar comigo. Então, até daqui a pouco, gente. Um beijo, sexto ano. Apareçam. Então, sexto ano, eu estou assim já com a notícia que o chat está assim tendo interação, está bombando, não é? E aí nós somos felizes em poder estar aqui, não é? Compartilhar com vocês esse momento. Então, eu sempre falo assim, acolham com carinho, tá? Essa aula de língua portuguesa, se você gosta mais ou gosta menos, né? Não importa. O importante é você acolher com carinho essa aula no seu coração, porque o nosso objetivo aqui, além de falar o tema da aula, olha, oralidade e escrita, não é, que é um tema legal, não é, é um conteúdo, não é, são dois eixos, não é, da língua portuguesa que estamos aí usando o tempo todo, não é? O tempo todo estamos falando, não é? E o tempo todo também precisamos escrever. E sexto ano está naquele processo, né, de avanço na aprendizagem, recomposição da aprendizagem, e eu não quero nada mais do que isso, né? Eu quero gerar, nós queremos, né, professora Camila? Exatamente. Gerar uma memória educativa sadia, não é? Que vocês lembrem da aula não com raiva, não é? Dos conteúdos de língua portuguesa, não com raiva, não é? Ah, eu não gosto, é muito chato. Mas que vocês lembrem, não é, de cada aula assim, pensando em algo bom que ficou para você, tá? Que seja gerado, esse é o meu desejo, que seja gerado na sua mente essa memória educativa sadia. Então vamos lá, pessoal. O objetivo da nossa aula de hoje é capacitar-se para fala e escrita adequadas a diferentes situações de comunicação. Então, estamos o tempo todo nos comunicando, falando, não é? Nos expressando. E a nossa aula, ela nos ajuda, não é? Nos capacita ainda mais a esse exercício da fala e da escrita. A língua, não é? E a linguagem são componentes importantes para a comunicação. E aí vocês acham que a língua e a linguagem, não é a mesma coisa, tem o mesmo conceito? Será? A língua, né? Quando falamos a língua, eu estou me referindo
A língua materna, não é? A língua que é universal, a língua falada por todos os brasileiros, não é? Todas as pessoas que moram no nosso país e nos outros países que falam a língua portuguesa, não é? Mas quando eu falo a linguagem, aí é diferente, não é? E aí vamos ver. Então, a língua é um processo coletivo, não é? A língua, ela representa todos. Já a linguagem é um processo individual. A linguagem é nossa, tá? Então, cada um de nós temos uma linguagem, não é? Uma linguagem própria. Temos as nossas marcas da oralidade, como já falei para vocês. E aí é interessante usarmos com tranquilidade. Eu sempre falo isso porque, às vezes, achamos que não sabemos falar, temos medo de falar, não é? De usar o eixo da oralidade, temos medo também de usar o eixo da escrita, não é? De estar ali escrevendo, se errar a borracha e o lápis, não é? Ou lá, não é? O cursor lá do seu celular, do seu computador, serve para apagar, não é? Aquela palavrinha, você pesquisa, tem dúvida? Pesquisa, apaga, refaz, não é? Lembra que o processo é esse. E esse processo é para todos, tá? Então, a língua, ela é um processo coletivo. Já a linguagem é um processo totalmente individual. É nosso, único, só nosso, tá? Então, é isso aí. Se você aprendeu isso hoje, eu fico bem feliz. Professora Adriana, que interessante isso, né? A gente pensar a língua como algo coletivo e a linguagem como individual, né? Sim. Até porque a língua, ela é de fato o que a gente é o que nos une como povo também, né? É um dos Sim, critérios para a verdade. gente ter essa noção de povo e nação, é compartilharmos a mesma língua. Mas não quer Isso. dizer que a gente compartilha a mesma linguagem. Linguagem. Até porque há os que dominam uma linguagem escrita, mas não falada, por exemplo, e Sim. vice-versa, né? Eu sempre digo que a gente tem uma gramática interna nossa, né? Em que a gente coloca as palavras que a gente mais gosta de usar, as conjunções que a gente tem mais afinidade. E eu acho que isso faz parte dessa nossa linguagem individual, né? Esse nosso vocabulário, essa nossa gramática interna. E aí é importante isso, o que você falou, da gente não ter medo de errar, de Sim. usar e de errar. Porque a vida é um pouco isso, né? Uma Sim, sucessão com de erros e certeza. acertos. E quando a gente fala de aquisição de conhecimento, é quando a gente tenta, exercita, às vezes erra, que é o que a Verdade. gente aprende. Isso. Muitas vezes o erro faz com que a gente fixe melhor aquele conceito. Por quê? Porque a gente fica, nossa, errei, vou ter que dar uma atenção extra. Então, Isso não tenham mesmo. medo de errar, principalmente num contexto de sala de aula, que é um contexto social para que a gente aprenda e erre. E errar faz parte. Viu? Isso, professora Camila. E a nossa sala de aula é um lugar de aprendizado. Então, tem espaço para você, tá? Para mim também, tá? Então, nós devemos nos acolher e tornar cada dia a nossa aula mais leve, mais tranquila. Então, quando você, como a professora Camille falou, não é? Cada um de nós temos uma linguagem, não é? E aí nós temos outro conteúdo que é tão gostoso, não é? Que é variedade linguística. Cada um povo, cada região tem ali, não é? O seu tipo de linguagem, não é? As suas propriedades de marcas da oralidade. E aí é interessante pensarmos sobre isso. E tem palavras que têm o seu próprio, tem o seu efeito de sentido. E quando essa palavra é falada, às vezes um outro povo não compreende, não é? Que tem uma outra pessoa que tem uma outra linguagem, mas você, quem convive com você, compreende a sua linguagem. Então, não tenha medo de se expressar, fale, tá? Fale falando, não é? Usando a oralidade, fale escrevendo. O importante é que você fale, tá bom? Então, vamos lá. Vocês sabem quais são os gêneros textuais que lemos e produzimos? Eu sei que vocês sabem. Nós estaremos assim revisando, não é? Porque vocês já viram
Cada gênero com o seu estilo, não é? Com suas marcas ali, não é? Sua organização. Mas eu sempre me sinto muito feliz em trazer para vocês e estar revisando, não é? Recompondo este aprendizado, porque eles estão espalhados no nosso dia a dia e também nas nossas atividades em sala. Então, no nosso dia a dia convivemos com diferentes gêneros, né? Com diferentes textos. Nós convivemos com a receita de bolo, não é? Que a sua mãe faz aí, sua tia, sua avó. Cada um de nós temos uma memória afetiva, não é? Eu tenho uma memória afetiva de pessoas da minha família, da minha coordenadora, não é? Que de vez em quando chega assim, chegava com um bolo, né? Chega, porque ela está presente, não no momento, mas ela está sempre presente. E aí a gente, não é, tem aquela memória afetiva, não é? Daquele bolo. Aquele bolo, ele é feito com uma receita. E ali tem a quantidade, não é? Tem a quantidade dos ovos, não é? Da xícara de leite. Tem ali a quantidade, não é? Que é colocado do trigo, da farinha de trigo, do fermento. Então, minha gente, nesse gênero, nós temos ali a escrita, não é? E vocês percebem que para fazer, não é, essa receita, é necessário saber escrever, não é? E aí está ali a escrita. Se a sua mãe está fazendo e ela pede para você ler ali aquela receita de bolo, você vai estar usando a oralidade, não é? E a escrita também. Então, as cartas. Esse gênero que eu apresentei aqui da receita de bolo, não é? É um texto descritivo, não é? É um texto que ele é totalmente descritivo. Já as cartas, não é? O gênero carta, vocês lembram lá quando estudamos, ele tem outro formato. Então, ele tem ali o vocativo, a data, não é, de emissão, a linguagem, não é, dependendo para quem for o tipo de carta, deve ter, não é, uma linguagem totalmente formal, não é, a língua padrão. E aí, se enviamos uma carta, a linguagem é padrão, o bilhete, não é, o bilhete mandado para os colegas, que hoje, não é, não se manda mais bilhete pelo papel, hoje é pelo WhatsApp, pelo Insta e é pelas redes sociais, não é? O bilhete, a linguagem é mais informal, não é? Porque mandamos um bilhete para quem conhecemos, para quem temos intimidade, mas também existe outro tipo de bilhete que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, a bula de remédio, e aí? É um texto que é narrativo, descritivo, e aí vocês lembram? Na bula de remédio, Eu lembro, não é? professora. Lembra? Fala aí, professora Camille. É um texto instrucional, né? Um instrucional. Texto que vai te dar instruções de como tomar esse remédio, Sim. da composição desse remédio, dos perigos. Inclusive, leiam a bula, gente. Isso. Leiam a bula porque às vezes a gente toma medicamentos que interferem um no outro e a gente não sabe. Isso é um risco. Então, leiam a bula de remédio. Parece chato, eu acho divertido. Mas é importante. É um gênero importante, viu? Isso. Então, pessoal, nós sabemos que há um número muito alto de pessoas que se automedica. Isso é um perigo muito grande, não é? E às vezes tem pessoas que tomam medicação e não sabem nem para que serve. Porque às vezes falta alguém que leia, porque essa pessoa não consegue ler, não é? A bula da medicação. Então, sexto ano, vamos ler, praticar a leitura com esses textos que estão espalhados, não é, na nossa casa, no nosso dia a dia. Então, vamos começar, não é, a ler diversos textos, não é, com suas diferentes especificidades, tá? Então, a conta de energia, ela chega todo mês, não é? E ela está aí na sua casa. E esse texto também, ele é um gênero, não é? Informativo, ele informa, não é? Quanto que foi gastado no mês pela família, não é? Então, é importante você ver ali, não é? Analisar, ver como essas informações estão contidas na conta de energia, tá bom?
E aí vem a fatura do cartão. Eita. Outro texto informativo, não é? Que quando chega, a gente olha, vou ter que economizar no próximo mês. Vocês são adolescentes, pré-adolescentes ainda, não é sexto ano, e aí estão aí, ainda estão da fase da infância, passando para a adolescência, não se preocupem com isso. Mas é importante, não é, ler, se você tem acesso, não é, porque fatura de cartão é coisa de adulto. Mas é importante você perceber, não é, como esse gênero, como esse texto ele é organizado. E aí tem o outro bilhete que eu falei, que é o bilhete, não é? Da passagem aérea, não é? Quando estamos em um aeroporto, é tirado ali, não é? A passagem é dado o bilhete, tá? Então esse é um outro tipo de bilhete. Bilhete também que você pega lá no cinema, não é? Para entrar, não é? Também. E aí vamos avançando, não é? Vimos esses textos que são escritos, não é? Mas aí agora vem aqueles que são totalmente orais, não é? E aí temos a narração de um jogo, não é? Quando alguém está narrando um jogo, não é? E eu sei que tem aqueles que são fãs, não é? Desse momento, não é? De futebol, de Copa do Mundo. Eu gosto da Copa do Mundo. E aí é interessante, não é? Você prestar atenção na narração dessa pessoa que está narrando, não é? Todo o acontecimento. A reportagem, não é? Também é um gênero oral, informativo. E aí vocês percebem a linguagem do repórter, da repórter, é geralmente, não é, uma linguagem totalmente, não é? A língua padrão, não é? Usado a língua padrão. E aí nós temos outro momento, não é, que é a conversa ao telefone, não é? Quando você está, alguém liga para você ou você liga para alguém, você está ali totalmente ali envolvida com aquela conversa, dependendo, não é, de quem está do outro lado, você tem uma conversa totalmente formal. E se a pessoa não é alguém tão próxima de você, não é alguém de alguém que está pedindo uma informação, você, não é, usa a linguagem padrão. E aí a lista de compras, não é, também é um gênero, não é um texto descritivo que está ali, não é, descrevendo o que falta, não é, na despensa. Então, para cada uma das situações de comunicação que ocorre no nosso dia a dia, utilizamos algum gênero textual. Vamos lembrar de alguns exemplos de dos gêneros orais que produzimos. Então, tem a conversa ao telefone, tem a conversa com amigos, não é? Uma roda de conversa ali, não é? Na brincadeira. E essa linguagem é informal. A narração de piadas. Debate em sala, não é? Só aquele debate gostoso, caloroso que acontece. E agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nos gêneros textuais que utilizamos: a oralidade e a escrita. A apresentação de um trabalho na escola, não é? Utilizamos a oralidade e também a escrita. A conversa, não é, nas redes sociais, não é? Então conversamos usando, não é, às vezes passamos o áudio e às vezes estamos lá, não é, escrevendo. Redações escolares, contos, memórias, artigo de opinião, não é? Então, usamos, quando lemos, estamos usando, não é, a oralidade, e quando escrevemos, estamos usando a escrita. Então, os gêneros textuais são classificados em primários e secundários. Vamos ver? Então, os primários é lista de compras, conversa ao telefone. Já os secundários são os gêneros que normalmente são mediados pela escrita, aparecem em situações comunicativas mais complexas e elaboradas, como no teatro, romance, tese científica, palestras, não é? Então, estamos sempre usando, não é, esses gêneros secundários em esses momentos mais formais. Eu acredito que eles são
no nível de produção, né? Estamos produzindo, não é, um conteúdo para algo, não é? Então, um autor de um livro ele produz o conteúdo, não é? Quem está fazendo algum tipo de curso precisa fazer um trabalho científico, ele precisa produzir esse trabalho, né? Essa pesquisa, ele faz a pesquisa de campo, mas aí ele também escreve todo o tempo, né, professora Camila? Isso. Então é isso, gente. Então, produzir textos, sejam orais ou escritos, é participar socialmente através dos gêneros. Então, os gêneros, eles estão o tempo todo interagindo, não é? Nas nossas conversas, nós utilizamos os gêneros, os diferentes gêneros, né, em diferentes situações. Essa é a verdade. Professora Adriana, eu queria só lembrar aqui que, inclusive, eu falei isso aqui no chat, que é importante a gente perceber que a gente produz gêneros o tempo inteiro. A gente se comunica através de gêneros textuais, textuais e orais. É como a gente interage com o mundo, né? Sim. A gente não consegue interagir com o mundo que não seja pela linguagem, não importa qual seja ela. Tá? Mas a gente não consegue interagir nem com os nossos pensamentos sem ordenar através da linguagem. Verdade. E a gente, mesmo que a gente não saiba nomear, a gente usa constantemente diversos gêneros textuais que vão da maior formalidade à maior informalidade. Às vezes temos essa ideia de que os gêneros orais são mais informais. Sim. Mas veja, a defesa de uma tese, por exemplo, é um ambiente extremamente formal. E, claro, você vai precisar fazer uma defesa oral do seu trabalho escrito. Então, aqui a gente tem uma relação entre oralidade e escrita. Quando a gente pensa, por exemplo, nas peças de teatro, elas foram feitas para serem encenadas, portanto, estão no campo da oralidade, mas possuem o texto escrito, que permite que o leitor ou o espectador se relacione com o texto de diversas maneiras. Uma coisa sou eu ir ao teatro ouvir o texto, ter os atores, o texto, a fala, o figurino. Outra coisa sou eu sozinha em casa lendo o mesmo texto. A gente pode ter diversas relações. Eu falei aqui isso, né, para Sabino, que a gente usa os gêneros o tempo inteiro, e ele falou que, nossa, verdade, isso é muito interessante. Então, às vezes, a gente começa a abrir um pouquinho a cabeça, a sensibilidade, para notar que a gente está inserido num mundo discursivo. Isso, professora. E que tudo são gêneros, não é isso? Verdade. Então, esses gêneros, eles não podem ser apresentados para a gente assim, não é como só para ser estudado. Não, eles estão aí para serem vivenciados, identificados, não é, no nosso dia a dia. E aí o aprendizado fica mais leve, não é? Tudo fica mais legal. Então, vamos lá, Sabino, não é? Vivenciar aí a língua portuguesa com muita leveza e tranquilidade. Ok, minha gente? Então é isso, eu deixo uma atividade aqui para vocês, não é? Escolha um gênero textual e identifique qual a finalidade deste gênero. Em seguida, compartilhe com a sua professora. E aí eu gostaria, nesse momento, de deixar aqui um conselho, não é? Nesse momento aí, nessa semana da independência, não é? Eu iniciei a nossa aula dizendo que eu estava vestida de verde, não é? Fazendo assim, né? Lembrando, não é, da importância da Amazônia. E eu gostaria de aconselhar nesse momento, não é? O 6º ano, são crianças pré-adolescentes, não é? Chegando aí na adolescência, mas é necessário levar vocês a essa consciência que vocês são cidadãos, não é? Já cidadãs, que irão crescer, irão interagir em uma sociedade e precisam saber disso, não é? Então, todo o processo, vocês estão aí tendo aula de história, tendo aula das outras disciplinas, e aí é importante pensar sobre esse momento onde é comemorado 200 anos da independência, não é? O que foi a independência? Quantas lutas, não é? E foram várias lutas que aconteceram, não é? E aí precisamos pensar que é importante vivenciar
o nosso país como um país democrático que ele é, não é? Então, nós precisamos defender o tempo todo o respeito ao outro, o respeito e a valorização de todas as etnias, não é, dentro do nosso país. E aí é interessante estarmos nos conscientizando e conscientizando hoje, não é? Hoje para termos amanhã, não é, cidadãos e cidadãs aí, não é, responsáveis, que respeita o outro, que luta as suas lutas dentro da sua comunidade, dentro da sua família, não é, dentro do seu país. Então, a pátria é de todos nós e nós precisamos amar e respeitar, não é? Todos os povos que estão aqui, mas principalmente, não é, os indígenas, não é, que são atingidos de forma direta, não é, ali na Amazônia, e aí precisamos saber o que acontece com eles, lutar por eles, e pensar sobre isso, não é? Então, sexto ano, pense sobre isso, leia uma reportagem, não é? Estejam aí lendo artigos que falam sobre a Amazônia nesses dias, converse com a sua professora na sala de aula e vivencie aí o feriado que está chegando. É dessa forma que eu me despeço de vocês e gostaria de agradecer, não é, a cada um dos alunos que participaram aí do chat, Sabino, a professora Camila e Jéssica, que tornou a nossa aula muito mais acessível no dia de hoje. E sempre tem alguém aqui, não é, tornando essa aula mais acessível. E também a equipe de produção, que estão ali, não é, fazendo o seu trabalho e tornando essa aula possível, não é? Então é isso, gente. Por hoje é só. Até mais, pessoal.